Vem aí Sul-Americana, mas hoje, por enquanto, a gente vai abrir o programa falando desse jogão aqui, Paulo Lima. E deu imortal. O senhor, semana passada, estava convicto que o Grêmio avançaria. Só que aí, a sua fé foi abalada naquela derrota do Grêmio em Porto Alegre. E ontem, no seu palpite, você disse que seria nos pênaltis Palmeiras. Deu Grêmio. Deu Grêmio, evidente. Mas você apostou mais uma vez na vitória do Grêmio. O Calheiros, é evidente que a qualidade do Grêmio, assim como a do Palmeiras, elas se equivalem. Mas eu quero ressaltar uma coisa que Ressalte, Paulinho. Bom dia, né? Bom dia, galera. Lógico, bom dia, Calheiros, bom dia, Jackson. É porque tá tão quente o clima, desde cedo tá aquecido. Eu quero ressaltar exatamente a renovação do futebol brasileiro. Eu canso de falar, repito, enfatizo, eu coloco isso veementemente nas tintas aqui no dia a dia, de que a nova geração do futebol brasileiro precisa ser olhada. E ontem o Renato Gaúcho deu mais um exemplo de que meteu o PP no fundo, trouxe essa molecada do Jean-Pierre lá da base, né? Trouxe o Léo na lateral direita, trouxe o Matheus, que está acabando no jogo, né? E, consequentemente, com essa nova geração do futebol brasileiro, ele acrescentou muito de velocidade, de criatividade e de personalidade. Evidente que os medalhões são importantes, mas ontem os protagonistas do Palmeiras se esconderam no jogo. E outro detalhe é que não me venha com essa história de que o Allianz Parque fez falta. O gramado é igual em todo lugar. E todo mundo ressaltou, deu importância. Eu discordo. De que o Pacaembu tem um gramado melhor. Então, exatamente. Mas é igual em qualquer lugar. Tanto no Allianz Parque, agora, o gramado. Ontem só se falava que é o melhor gramado do Brasil. Aí agora vem com essa desculpa que a Sandy e o Júnior prejudicaram o Palmeiras. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, aí é apelar para aquilo de uma coisa que não tem menor fundamento. O Grêmio foi melhor e merecedor do resultado da classificação. Assina embaixo e a gente já vai lançar uma aqui pra galera que tá bombando na hashtag Bom Dia Fox Quarta. Quem pipocou nesse Verdão? Porque o que teve de medalhão se escondendo nesse jogo... O Dudu não deu um chute a gol, O Dudu jogou? Não deu um chute a gol. O Dudu jogou? Esse moleque pegou a bola no gol... Ele fez na cobrança de falta, repare só. Ele é um juvenil que está chegando na seleção brasileira. Ele pegou a bola como se fosse Nilton Santos na Copa de 58, botou debaixo do braço e falou: vamos lá, galera, vamos virar o jogo. E nós não vimos essa reação no time do Grêmio, a atimação do Palmeiras. Ou seja, a nova geração do futebol brasileiro precisa sim ser valorizada. Alô, Tite, olho nesse Jean-Pierre que eu tenho falado, ó. O moleque é uma elegância jogando bola, deu uma patada ontem de fora da área, fez lá o Ellison, lá, o goleiro do Palmeiras, fazer uma grande defesa. Cara. Vamos ver? Tem que segurar a molecada. O Paulo Lima sempre acreditando na rapaziada. E você já vai participando com a gente na hashtag Bom Dia Fox Quarta. Você, palmeirense, está na bronca com quem? Mande os nomes pra gente, mande a sua listinha. Agora vamos à reportagem do jogo. Um jogo eletrizante, um jogo que entra para a história da Libertadores da América, entra para a história de Grêmio e Palmeiras. Mesmo com a vantagem do empate, o Palmeiras começou no ataque com Luiz Adriano. A pressão inicial surtiu efeito aos 13 minutos. Dudu cruzou na área, o goleiro Paulo Vitor afastou mal e a bola sobrou para Luiz Adriano abrir o placar. Mas nem deu tempo para os 35 mil palmeirenses presentes no Pacaembu comemorarem. Em 5 minutos, o Grêmio virou a partida. Jean-Pierre fez boa jogada e passou para Everton Cebolinha empatar. O Alisson ainda falou pra mim ficar bem aberto ali, que ele ia mandar a bola mais pra mim devolver pra dentro da área. E o Jeromel ia cabeceando, que eu falei, acabei batendo no canto esquerdo, não tinha a intenção de encobrir, era mais pra chutar gol mesmo, né? Uma bola bem difícil, mas eu acabei pegando muito bem ali, ela acabou entrando lá na gaveta.
Logo depois, Everton Cebolinha arrancou na intermediária, se livrou da marcação e chutou para a defesa parcial de Everton. O rebote ficou com Alisson, que apareceu sozinho para fazer Grêmio 2-1. Alisson bota lá dentro! Livre, sozinho! E ali uma jogada, né, onde o Everton tentou uma jogada individual e acabou acreditando até o fim do lance ali. E eu vi que ele ia conseguir chegar, então eu falei, quem sabe ela sobra ali. Então corri pro espaço ali, viu que na hora o Everton deu um tapinha na bola, ela sobrou e deu tudo certinho ali, consegui concluir em gol e sem dúvida foi um momento muito feliz aí na partida. No final do primeiro tempo, o Palmeiras quase empatou com o William, que acertou a trave. E depois, em duas bobeadas do goleiro gremista Paulo Vitor e do zagueiro Kahneman. Na segunda etapa, a equipe paulista aumentou a pressão, mas não criava grandes oportunidades. A melhor chance foi do time gaúcho com Jean-Pierre, que deu trabalho para o goleiro Everton. Já nos acréscimos, os palmeirenses pediram pênalti nesse lance. A arbitragem consultou o VAR e não marcou nada. O Grêmio se defendeu bem e, com a vitória por 2-1, garantiu a classificação para as semifinais da Libertadores. Erros acontecem, mas alguns são de uma forma tão diferente que nós não aceitamos e temos que aprender a não cometer esses erros, principalmente em jogos do mata-mata, do jogo de Libertadores, de Copa do Brasil. Já os jogadores do Palmeiras deixaram o estádio sem dar entrevistas, enquanto o Grêmio, que nunca tinha vencido o Verdão aqui no Pacaembu, conseguiu essa virada histórica. É que eu sempre falo para vocês, o Grêmio gosta de ganhar, o Grêmio gosta da bola, o Grêmio gosta de agredir. Não é porque nós ganhamos o jogo hoje, vocês são testemunhas, eu vivo falando isso há quase 3 anos. O Grêmio tem sim o melhor futebol do Brasil, o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil com resultado, O Grêmio não ganhou em 2 anos e meio 6 títulos à toa. Olha aí, ó. A gente estava... As imagens, a gente tem imagens, daqui a pouquinho a gente vai trazer imagens do Palmeiras. Sim. Dando fuga na zona mista. Esses Ninguém aqui, ó, falou. Esses aqui falaram. E falaram muito, né? Porque, olha, que dupla, hein, Paulo Lima? Essa dupla... Você sabe que eu não sei como, mas eu vou trazer o Cruzeiro na discussão. Eu não consigo entender como é que o Cruzeiro abriu mão de um jogador como o Alisson para um clube brasileiro. Um erro de avaliação. Mas foi numa troca-troca. Mas o Alisson. O Edilson foi pra lá. Uma troca-troca do Edilson, lateral, que foi pra lá. Pois é, olha a idade do Alisson. O Edilson joga muito bem, mas o Alisson, é. gente jovem, uma revelação do Cruzeiro. Enfim, arrebentou ontem. Foi escolhido, inclusive, o cara do jogo. Que fez o gol da classificação. Pela Comebol. E pelo que jogou também. Também, mas o gol da Eu classificação. não sei te dizer quem jogou mais desses dois aí. Eu acho que o Everton foi mais jogador. O Everton, pra mim, é o melhor jogador da Libertadores. Não tem ninguém na Libertadores jogando mais que o Everton Cebolinha. Nesse momento, sem dúvida nenhuma, você tem os caras do Flamengo também, o Bruno Henrique também está muito bem, né? Mas o Everton tem sido destaque. E foi ontem um diferencial. A gente estava conversando aqui, a imagem emblemática do jogo é depois do gol dele. Ele pega a bola, bota debaixo do braço e fala, galera, vamos pro jogo, vamos lá. Até bem pouco tempo era a reserva do reserva. Era o Fernandinho, o menino que estava do Pedro Rocha e ele. Luan, titular absoluto. O Paulo Lima, eu estava olhando, ainda falando dessa dupla aqui, eu estava olhando as estatísticas lá no Footstats. Dribles certos. O Everton Cebolinha é o maior driblador da Libertadores. Mas assim, ó, é muita coisa acima do segundo colocado. Eu tenho aqui. Ele tem uma vantagem absurda, Jackson. 26 dribles. E o segundo? 11. Aí, quem Edenilson, é o segundo? Edenilson. Do Internacional. Do Internacional. E empatado com o Bruno Henrique do Flamengo. E depois vem o Nico Lopes também, com 10, Nico Lopes do Internacional. Ontem no Twitter, durante o jogo, a gente fica ali tweetando, né, batendo papo com a galera,
E eu estava falando exatamente sobre o Dudu, e um torcedor, um internauta, ele ponderou, e fez a seguinte ponderação que eu concordei. A seleção brasileira... Ele falou assim, parem de pedir Dudu na seleção brasileira. Lógico. E aí ele justificou a resposta dele dizendo o seguinte, seleção brasileira é para quem decide, é para jogador de personalidade, que cresce em jogos grandes. Everton Cebolinha não volta mais, está na seleção e vai para a Copa do Mundo porque tem personalidade. Melhor jogador da Copa. Cresce em jogos maiúsculos e a gente vive falando do Dudu, e o Dudu em jogos grandes, de mata-mata, o Dudu some, Paulo Lima. Isso eu já defendo essa tese há algum tempo. Para mim, sempre falei isso, né? Que eu acho que o Dudu não é o cara de seleção para ser, pode até ser chamado, mas para ser um cara de frente, como o Everton, que entrou do banco de reservas, assumiu a condição de titular e hoje ele é absoluto, né? E ressaltar, eu acho que é preciso ressaltar uma coisa que a gente às vezes valoriza alguns trabalhos, e também tem que ser valorizado, né, de alguns técnicos que merecem esse tipo de respaldo, de respeito, mas o trabalho do Renato, ele precisa ser estudado, gente. Um cara que pega um Grêmio, que modifica o Grêmio da temporada passada, que traz da base jogadores que até bem pouco tempo não tinham essa expressão nacional que tem hoje, né, como o Matheus, eu sempre ressalto, o Matheus é ótimo ali na condução do jogo, mas o Jean-Pierre é o cara que decide, é o cara que tem a visão da bola, ele que encontra um espaço, né, que dá um passe bonito, que pega uma bola de fora da área e consegue fazer o Everton fazer uma defesa espetacular, né? E traz ainda o PP do banco de reservas, porque aí entra exatamente aquilo que acaba com o conservadorismo ou aquela maneira meio tradicional de colocar o seu time em campo, como o Felipe fez ontem, né? Vai lá e põe o Daverson no jogo. Tá bom, e tira o William, porque o William perdeu uma ou duas oportunidades. Enfim, isso é o que me passou ontem, né? Ele tirou um cara que estava jogando com velocidade, mas que não teve o fator de qualidade na hora da conclusão, e colocou o cara que é conservador, o cara da bola alta, que vai dar a casquinha, que vai servir de pivô, e não foi nada disso que aconteceu. Aí o Renato vem, olha para o banco de reserva assim, tem o Luan, tem o Tardelli, chama o PP. Chama o PP, chama esse garoto aí que ele vai pro jogo. É verdade. Entendeu? Vou apostar na velocidade. Jogou em cima do Marco Rocha o tempo inteiro, depois botou o PP no lado direito. Ou seja, você traz sangue novo, que tá vibrando, que tá pulsando para chegar na carreira de jogador de futebol com vitalidade. E o Palmeiras foi no conservadorismo. E aí o Felipe vem para entrevista coletiva, e eu não sou nenhum crítico ácido do Luiz Felipe Scolari, não sou mesmo. Agora, ele colocou todo o erro do Palmeiras em cima de... nós pecamos naquilo que tudo que nós treinamos, nós já tínhamos essa percepção de que o Grêmio joga assim, do que o Grêmio joga assado. Lá né? Vão, né? Exatamente. E nós perdemos gols. Que a gente não vê variação de jogada nenhuma. Então, exatamente. E perdemos gols em falhas no ataque. Gente, desculpa essa questão toda aí do Cebolinha ser o mais rabiscador. O cara é ponta. Bota a ponta, seu Tele, lembra que o Jô Soares falava isso? O cara é ponta, entendeu? Então o cara é pra ir pra cima mesmo. Nessa linha, nessa bola que você levantou aí, vamos aproveitar aqui que o Paulo Lima levantou essa questão. Vamos colocar nossa enquete no ar? Volta aqui pro estúdio, a gente já mostra, continua mostrando o lance, mas olha aí, ó. Após as eliminações, Paulo Lima, na Copa do Brasil e Libertadores, tem ainda, né, o Palmeiras perdeu a liderança no Brasileiro, né? Hoje é o terceiro colocado. Exato. Verdade, tem um jogo a menos. Mas após essas eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, aliás... Pega Flamengo no Rio. Não pode ver um time gaúcho pela frente, o Palmeiras, tão cedo, né? O Internacional tirou da Copa do Brasil e agora o Grêmio tirou da Libertadores. O Palmeiras deve seguir apostando em Filipão. Qual a sua opinião sobre isso? O Calheiros, eu acho que o discurso do Felipe ontem foi um discurso que me pareceu, como você disse, meio lavando as mãos. É evidente que se... vai para a entrevista coletiva e fala assim, olha, como todo treinador fala, e muitas vezes ele falou, a culpa é minha. A maneira como o Palmeiras jogou foi uma maneira que eu treinei e que não deu certo contra o Grêmio. Em nenhum momento ele fez isso. Ele colocou sempre, apontou nas falhas das finalizações, nos erros de colocação de que foram treinados. E para mim é emblemático, e quando eu falo isso, que cara que fica no ar-condicionado só aparece na boa, tá criticando. Eu não dou nome de dirigente, não dou. Só aparece na boa. Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing,
se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez, e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.